Depois de levar um pé na bunda do namorado, uma escritora de romances cruza seu caminho com um príncipe de um grande reino, e depois de um breve contato em Nova York, os dois se encontram em uma ilha paradisíaca para onde ela vai na tentativa de superar um bloqueio criativo e também a fossa. Será que vai dar match nessa história? Nostálgico, fala a verdade. Vai dizer que essas histórias românticas fofinhas não são perfeitas para certos momentos na nossa vida, e a Royal in Paradise de 2023 traz vibes super da hora com situações com que todo mundo se identifica. Afinal de contas, quem nunca levou um fora e meteu o louco de algum jeito para tentar superar a mágoa, né? No caso de Olivia Perkin, nossa protagonista, a saída foi escapar para uma ilha incrível, na esperança de superar o término do namoro e ainda arrumar criatividade para escrever o seu novo livro. Só que ela nem imaginaria que lá ela encontraria um príncipe que mudaria a vida dela por completo. Logo de cara, a gente já se liga que a Olivia é uma escritora famosa e de sucesso também. Ela tá em uma sessão de autógrafos do seu último lançamento quando seu namorado Kyle chega lá. Ela fala animadaça que confirmou as férias dos dois em uma ilha que é tipo um paraíso na Terra, só que vai dar ruim, porque o cara foi lá pra terminar com ela. Na verdade já existe uma ilha que é tipo um paraíso na Terra, chama-se Florianópolis. Olivia sente o golpe e, em um mês depois, ela tá mega atrasada para terminar o seu novo livro. E aí, em uma reunião online com a editora dela, a escritora leva um incentivo na base da pressão para acabar a bagaça em 10 dias. Sem muita escolha, ela aceita o prazo, né? Depois disso, a gente acompanha um cara lendo o livro da Olivia, mas esse não é um cara qualquer, e sim um príncipe chamado Alexander de um reino chamado Trovia. Ele curte pacas o trabalho dela e usa como um escape da rotina real, cheia de discursos, encontros e coisas assim. De fato, Alexander tá meio de saco cheio de tudo aquilo, só que logo chega o assistente pessoal dele, chamado Winston, e passa uma agenda completa pro cara com vários compromissos. Depois de tanta coisa chata pra fazer, o príncipe fica animado quando Winston entrega pra ele uma carta de um lugar chamado Heaven Islands. Sim, essa é a mesma ilha que a Olivia ia com o namorado antes de levar um pé. Alexander abre a correspondência e vê que é um convite pra um evento beneficente que vai rolar lá. O cara quer ir, mas a data bate com um baile real que vai rolar e que a mãe dele, a rainha Patrícia, quer que ele vá. Isso porque ela quer que o filho encontre Catherine, a princesa de outro reino, lá, para um possível casamento diplomático. Mas o cara não curte a ideia e rapidão diz que não vai pro baile porque não pode faltar o evento beneficente de Heaven Island. Agora voltamos para o mundo dos plebeus, em Nova York, onde a Olivia tá surtada procurando inspiração para escrever um livro em tempo recorde. Ela tá numa biblioteca pegando várias obras, quando de repente ela vê seu último lançamento na prateleira. A escritora caminha até lá e sem querer dá uma trombada no Alexander, que casualmente tá dando um rolê ali. O cara pede desculpas, mas olha pro rosto dela e se liga que conhece a Olivia de algum lugar, só que ela não se lembra dele e vaza. Aí o cara olha na parte de trás do livro dela e vê que ele tava falando com a escritora que ele tanto gosta. Ele tenta alcançar ela na rua, mas a Olivia já sumiu no meio da multidão. No seu AP, a Olivia tá lá curtindo uma fossa e uma crise criativa ao mesmo tempo. De repente, alguém bate na porta dela e quando ela vai abrir, vê a sua amiga Kate, que tá lá pra tentar animar ela com um vinho e comida chinesa. Enquanto elas conversam sobre a situação da Olivia, a Kate vê um folheto de Heaven Island e pede pra amiga o que é aquilo. E a escritora fala que é onde ela iria passar as férias com o ex-namorado. Então a Kate sugere das duas irem pra lá, pra Olivia tentar superar a fossa e o bloqueio criativo. Ela aceita e as duas se mandam pra ilha paradisíaca. Assim que chegam, Kate corre pra piscina e a Olivia tenta escrever, mas ela tá sem inspiração novamente. Então ela sai pra dar uma volta quando de repente vê seu ex, o Kyle. E adivinha? Com uma nova garota. Olivia se esconde atrás de uns arbustos vendo ele de longe, só que um cara aparece atrás dela pedindo se tá tudo bem, e é o príncipe Alexander. Ele se apresenta e ela responde que só tava de boas lá vendo as plantas. Depois o cara pede desculpas porque não reconheceu ela como a escritora que ele tanto curte na livraria e pergunta se ela tá em busca de inspiração para a história do próximo livro. Quando ela vai responder ele, o Kyle chega com a sua namorada Tiffany, reconhecendo a Olivia e indo dar oi pra ele. Ele fala que conhece a Tiffany há uns 3 meses numa reunião do trabalho e que eles estavam ali de férias. Só que a escritora fica pistola, porque quando estavam juntos ele nunca quis sair de férias com ela, e pelas contas ela se liga que há 3 meses eles ainda estavam juntos na verdade. Então a Olivia foi chifrada. Olivia encontra a Kate na piscina e vai compartilhar os novos babados, só que a amiga dela fica interessada no fato dela ter falado com Alexander. Enquanto isso, o príncipe visita o laboratório marinho da ilha, o local que é o principal motivo do evento beneficente. Nesse momento,
Winston chega e diz que o responsável pelo espaço não vai estar na ocasião, então para não deixar a peteca cair, Alexander diz que vai assumir o lugar do cara, embora não curta a ideia de que vai ter que fazer um discurso. No dia seguinte, Alexander e Winston estão caminhando pela ilha de manhã quando dão de cara com a Olivia e a Kate. A escritora pergunta mais sobre eles, mas o Alexander mente que são consultores do fundo de reserva do laboratório marinho da ilha, porque ele não quer que a identidade de príncipe vaze. Então o Alexander convida a Olivia e a Kate a irem com ele e o Winston fazer um tour pela ilha. Primeiro, Olivia fica indecisa, mas depois aceita com a ajudinha da amiga dela. O príncipe sai felizão dali, enquanto ao longe alguém observa ele. É um cara chamado Ridley, que é tipo um braço direito da rainha Patrícia. Ele liga pra ela e diz que ela não precisa se preocupar com o filho dela. Quando a Olivia e a Kate chegam pra fazer o tour, o príncipe Alexander diz que eles vão andar de caiaque na praia. Alexander e Olivia acabam ficando pra trás, enquanto ele tenta ensinar ela a remar. Só que a escritora não consegue e cai no mar. Aí, pra disfarçar vergonha, também joga ele no mar e os dois ficam felizões. O passeio acaba e os quatro estão caminhando, quando de repente eles encontram o Kyle e a Tiffany jogando vôlei. A Tiffany convida eles para jogar também, enquanto o Kyle diz que não adianta porque a Olivia nunca gostou de esportes, só que ela fica boladona e decide jogar em dupla com o Alexander, e os dois mandam super bem. Eles vencem Kyle e Tiffany e mostram uma grande sintonia, tanto que a ex dela fica com dor de cotovelo e vaza. Depois do jogo, Alexander e Olivia vão dar um rolê na praia e conversar, mas eles estão sendo observados por Ridley. Aí o cara liga pra rainha Patrícia e diz que o filho dele tá meio que se envolvendo com uma moça plebeia, o que deixa a mulher meio pistola, né? Que a mulher tá ligado. Ela pede pro cara investigar tudo o que puder sobre Olivia. Voltando pra conversa dos dois, Alexander fala pra Olivia que ele sempre curtiu a vida marinha e causas sociais, assim como seu falecido pai, mas a mãe dele não quer que ele trabalhe com isso. Pra ele, aquela ilha significa muito. Enquanto isso, a Olivia fala sobre a dificuldade que tá tendo pra finalizar a sua nova obra. Ela admite que nos romances que ela escreveu, até então era mais fácil inventar finais felizes. O príncipe elogia muito a criatividade dela e diz que os fãs dela, como ele é, não se importariam de esperar mais para ler o seu novo livro. Depois da conversa, ele convida ela para conhecer a reserva marinha da ilha, e ela aceita. Mais tarde, Kate chega de um passeio na ilha e quando entra no quarto vê Olivia finalmente escrevendo. Ela parece ter conseguido encontrar a ideia que ela tanto precisava. Enquanto elas estão conversando, Ridley bate na porta, disfarçado de um dos empregados do hotel. Ela oferece um champanhe e pede o nome das duas. Em seguida, sai para contar para Patrícia sobre a Olivia. A rainha pesquisa o nome dela na internet e vê que ela é uma escritora, mas não tem o sangue real. Então, ela pede pro Ridley separar os dois. Na manhã seguinte, a Olivia e o Alexander se encontram e ele diz que realmente curtiu a companhia dela. O príncipe finalmente vai confessar sua identidade real quando Ridley aparece e entrega pro Alexander um telefone dizendo que a mãe dele tá na linha. Ele ignora o cara e finalmente fala pra Olivia quem é, só que a escritora fica super chateada porque o Alexander mentiu pra ela no começo. Agora ferrou. Nostálgico, eu te ajudei aqui poupando algumas horas do seu tempo, tá? E tudo que eu peço pra você é que você ajude as outras pessoas também. Se você quiser já retribuir o seu agradecimento aqui, assistindo esse vídeo com um like também já vale, tá? Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve aí também, tamo junto. Olivia encontra a amiga Kate no quarto e conta tudo o que rolou. Ela tá bem pistola, mas a Kate traz um outro ponto de vista pra amiga, dizendo que talvez ele mentiu porque queria criar uma conexão de verdade com ela e não queria que a identidade dele atrapalhasse. Enquanto elas conversam, Alexander chega no quarto e pede desculpas por ter mentido, dizendo que não vai fazer isso de novo. Ela acaba aceitando e os dois vão sair para bater um rango juntos. Ridley tá voltando pro reino de Troia. A Patrícia liga para ele e pede se o filho realmente tá se apaixonando por uma plebeia. Ridley diz que nunca viu o príncipe tão feliz na vida dele quanto agora, o que deixa a rainha bem preocupada. Aí o cara começa a falar algo sobre amor, mas para do nada. Patrícia faz uma expressão reveladora, mostrando que talvez eles estejam afim um do outro. Depois do rango, Olivia e Alexander estão indo para a reserva marinha. Ele diz para ela que ele tá com dificuldades de pensar no discurso do evento beneficente, porque ele não consegue falar sobre os seus sentimentos.
Na reserva, os dois dão um mergulho juntos, fazendo a conexão deles aumentar ainda mais, e ela se oferece para ajudar ele com um discurso. Até porque ela é escritora, né? Continuando com o rolê deles, o Alexander leva a Olivia para uma cachoeira na ilha que quase ninguém conhece. Ele fala para ela que ia sempre lá com o pai, que era um ambientalista. O Alexander admira muito o cara e queria ser mais como ele. Olivia pede porque ele não faz isso, e ele responde que a rainha Patrícia exige que o cara se concentre em sua vida real e na sua rotina de príncipe. Aí a Olivia dá uma motivada esperta no cara, dizendo para ele se concentrar em seus sonhos. Quando eles estão voltando da cachoeira, os dois enxergam o Kyle e a Tiffany tendo uma DR. A Tiffany sai pistola e o Alexander recebe uma ligação bem na hora, tendo que atender e sair para atender, né, na verdade. Aí o Kyle diz pra Olivia que se arrepende de ter terminado com ela, mas quando tenta dar um abraço na escritora, ela recusa. Agora ela tem um príncipe, filhão, fazendo ele ficar sem jeito e sair. Finalmente chega a noite do evento beneficente da reserva marinha da ilha. O Alexander tá bem nervoso por causa do discurso que ele vai ter que fazer e porque ele vai voltar pra Tróvia no dia seguinte. Ele quer confessar os sentimentos por Olivia e também tá nervoso por isso. Dose dupla. Olivia aparece com Kate e ela tá simplesmente linda, fazendo o príncipe ficar ainda mais apaixonado. Ele anuncia o início do evento no microfone e todos aplaudem. Depois da janta, um baile tem início e Alexander vai dançar com Olivia. Ele pede pra ela um spoiler do novo romance e ela fala que é sobre uma garota comum que encontra o amor em uma ilha paradisíaca. Ela agradece a ele por mostrar a ilha pra ele e ajudar no bloqueio criativo. Eles estão prestes a se beijar, mas a rainha Patrícia chega bem na hora. Ô fia de uma jega. Ela se apresenta pra Olivia e pede pros dois acompanharem ela e Ridley pra janta. Só que a Olivia nota que tem alguma coisa rolando entre eles e comenta com Alexander. Quando eles sentam ali, Patrícia é meio rude e super sarcástica com a escritora, dando a entender que os livros dela são rasos. Enquanto começa a rolar uma torta de climão na janta, o Ridley avisa o Alexander que ele tem que fazer umas fotos oficiais. O cara não quer ir, mas ele não tem escolha. Quando a Patrícia fica sozinha com a Olivia na mesa, ela pergunta para a escritora se ela tá apaixonada pelo seu filho. Como a Olivia não responde, ela se liga que sim. Isso deixa a rainha boladona, porque ela diz pra Olivia que plebeus não pertencem à realeza e sugere que ela vá embora sem falar com Alexander, porque é melhor os dois se afastarem para não dar problemas. Ela sai da festa chorando e no caminho ela encontra o Kyle. O cara tenta reatar com ela a todo custo, dizendo que o príncipe não merece ela e que ele se arrependeu de terminar. Só que a escritora não quer saber dele, dispensa ele. Olivia chega no quarto, fala com a amiga e as duas partem da ilha. Mas antes de partir, a Kate manda uma mensagem pro Winston, explicando o que rolou. Na manhã seguinte, o Alexander vai no quarto dela saber o que rolou, mas vê que tá vazio. Nisso, chega o Winston e mostra a mensagem pra ele, o que deixa o príncipe boladão com a mãe. Logo, ele vai tirar satisfações com a rainha. Alexander vai na suíte da Patrícia, que tá lá com o Ridley, e confronta ela. Sua mãe diz pra ele não ser dramático e manda ele não ir atrás de alguém comum, porque a herança real precisa ser preservada. Aí o príncipe acusa a mãe de sempre colocar os seus deveres na frente da sua felicidade, dando a entender que ele sabe dela e do Ridley. Patrícia fica sem jeito e admite que Ridley e ela se aproximaram muito desde que o marido faleceu, mas ela não pode ficar com alguém que não seja da realeza porque isso seria um escândalo. Então Alexander pega a mão da mãe e pede para ela escolher ser feliz ao invés de dedicar a sua vida somente para a realeza. Voltando para Nova York, a gente vê a Olivia no AP dela escrevendo e finalmente terminando o rascunho do livro dela. Só que depois que a editora recebe o conteúdo, fica meio assim porque o final é triste e os personagens não acabam juntos. Então a escritora responde para ela que nem sempre conseguirá escrever finais felizes. Enquanto elas conversam, alguém bate na porta da Olivia. Quando ela vai abrir, ela dá de cara com ele, sim, o príncipe Alexander, junto com Winston e a sua amiga Kate. Ele diz que ama ela e não vai desistir da felicidade dos dois por ser da realeza. Logo depois, a rainha Patrícia entra no apartamento acompanhada do Ridley. Ela então agradece a Olivia por mostrar que a felicidade é mais importante do que as ideias mais antiquadas
avançadas da realeza. Na sequência, ela diz para os dois serem muito felizes antes de ir para um encontro com o Ridley. Então, os dois se beijam e o filme termina com a editora que viu tudo online pedindo um final feliz pro livro da Olivia. É nostálgico, esse tipo de filme deixa a gente super de boas, né, ó. Mas vou te falar, a gente vê o príncipe Alexander e pensa, poxa, só quem é da realeza, né? Mas se você fizer uma ligação, por exemplo, às vezes são as tradições da sua família, às vezes é o que sua mãe falou pra você fazer e você quer fazer porque você não quer desapontar sua mãe. Nem sempre a realeza é só a realeza, no que se dando um sentido de filme, tá? Mas as coisas que impedem você na vida de estar com alguém que você ama, apenas por princípios que não fazem sentido, que não têm um valor real. Agora, a Royal in Paradise faz parte de uma safra de filmes de comédia bastante populares, que bombam em plataformas tipo a Netflix. E a título de curiosidade, ele saiu super bem para uma história que foi filmada em apenas 12 dias em Queensland, na Austrália. Ele também tem uma versão alternativa com 5 minutos a mais, onde o diretor Adrian Powers desenvolve um pouco mais o romance da Olivia com o Alexander. Bom, essa foi a minha análise do filme Royal in Paradise. Tamo junto, um abraço, câmbio, desligo.